Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. Com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a aula de número 19 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Físico-Química e o Bloco 3, Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, uma aba com orientações de estudos e uma terceira aba aí com as listas de exercícios, as quais estão organizadas por blocos e por grupos de aulas que você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular. Na sequência a gente posta videoaulas aqui resolvendo todos os exercícios da lista, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para a aula de número 19 a gente vai discutir um pouquinho sobre a eletrosfera, a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, ou seja, na aula passada a gente falou sobre o modelo atômico de Bohr, o modelo que dividiu a eletrosfera em órbitas ou em níveis de energia ou ainda em camadas, cada uma delas com um raio definido e com um tanto de energia definido. Tudo bem? A estas órbitas ou camadas ou níveis de energia, a gente vai dar o nome de número quântico principal e vai simbolizar pela letrinha N. Ou seja, este número é um número que vai de 1, né? É um número inteiro, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Não existe o número quântico principal 1,5, 2,3, 3,14, 7,16. Tem que ser um número inteiro, tudo bem? Muitos livros trazem uma associação. Então, o nível 1 é a camada K. O nível 2 é a camada L, o nível 3 é a camada M, o nível 4 é a camada N, o nível 5 é a camada O, nível 6 a camada P e nível 7 a camada Q. Tudo bem? Então, quando você lê as letrinhas K, L, M, N, O, P, Q, você está falando em camadas, é a terminologia usada para camadas. E quando você ouvir os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os níveis de energia ou os números quânticos principais. Então, vamos pensar nessa ideia para a gente começar a preencher essa tabela. Então, Bohr propõe que eu tenho níveis de energia. E para cada nível de energia, Bohr consegue calcular, ou seja, estipular o número máximo de elétrons que aquele nível, ou seja, que aquela camada é capaz de ter. Tudo bem? É capaz de comportar. Para isso, ele também não calcula isso de forma aleatória, ele propõe uma fórmula para isso, né? Então, qual é essa fórmula? É uma fórmula muito simples, ó, 2 vezes N ao quadrado, onde N é o número do nível de energia. Então, vamos substituir aqui, ó. Quando o nível de energia é 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, então o número máximo de elétrons no primeiro nível de energia é 2. Se eu substituir esse N por 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Olha só. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. 7 ao quadrado, 49. Por fim, aqui a gente vai colocar 98. Eu vou escrever de azul aqui. Você sabe que até hoje a gente conhece os elementos com níveis energéticos até o 7º nível. Imagina que a gente encontrasse um átomo com 8 níveis energéticos. 8 ao quadrado, 64 vezes 2, eu colocaria aqui 128 elétrons no máximo. Tá bom? Qual que é o detalhe? O detalhe é que na prática a gente não encontra sempre os mesmos números. Essa teoria acaba não batendo exatamente com a prática. Então essa é uma teoria frajuta? Negativo. Porque esse aqui é o número máximo de elétrons que eu posso encontrar na eletrosfera. Mas eu disse que é o número máximo. Eu não disse que é o número que eu tenho que encontrar. E olha só que interessante. Quando a gente fala de camadas mais próximas do núcleo, ou seja, camadas menos energéticas, a gente realmente encontra, na primeira camada eu realmente encontro 2, na segunda eu realmente encontro 8, na terceira eu realmente encontro 18 e na quarta eu realmente encontro 32. O problema é que na quinta camada ela é muito afastada do núcleo, ela tem muito mais energia. Apesar de caber fisicamente 50 elétrons, até hoje a gente só encontrou átomos que apresentam nesta quinta camada, ou seja, nesse quinto nível de energia,
32 elétrons. A gente só encontra na sexta camada, que é mais afastada ainda, cabe 72, porque ela é maior, o raio é maior, cabe mais elétrons, mas a gente encontra na prática apenas 18 elétrons. Na sétima camada, então, que é mais afastada ainda do núcleo, a gente poderia encontrar até 98, mas na verdade a gente encontra apenas 8 elétrons, no máximo, né? E nessa oitava camada? A oitava camada ainda não tem nenhum elétron, né? Nenhum átomo apresentou elétrons nessa oitava camada. Eu coloco isso para os meus alunos, né, reais, né, os alunos que eu dou aula, eu geralmente mostro um livro que eu estudei em 1996. No meu livro de 1996, essa sétima camada, o livro trazia que cabia apenas 2 elétrons. Ora, mas por quê? Porque naquela época não se havia descoberto nenhum elemento químico que tinha mais do que 2 elétrons na sétima camada. O tempo passou, os átomos, os elementos foram sendo descobertos, foram sendo sintetizados novos elementos, e agora eu tenho até 8 elétrons aqui. Nada impede que daqui a alguns anos eu não encontre alguma coisa por aqui nessa camada, ou que eu encontre mais elétrons aqui, ou mais elétrons aqui, ou mais elétrons aqui. Então essa é uma teoria bastante tranquila e ela consegue fazer esse tipo de previsão, inclusive. Tudo bem? O grande detalhe, lembra que eu falei que o modelo de Bohr explicava somente átomos de hidrogênio? Olha quanta coisa a gente viu, mas só explicava para o átomo de hidrogênio. Coube a um físico chamado Sommerfeld, um físico alemão, perceber que, na verdade, aqueles espectros que mostravam umas linhas, lembra? Na verdade, aquilo era subdividido. Vamos imaginar o seguinte, quando eu falava no nível 1, eu tinha apenas realmente uma risca, uma raia. Quando eu falava no nível 2, na verdade o que apareceu eram dois risquinhos muito próximos, que de longe eu olhando parece que é um só. Mas quando eu vou olhar de perto, quando eu vou olhar com um pouco mais de atenção, na verdade a segunda camada ela tinha 2 subníveis. A terceira camada tinha 3 subníveis, a quarta camada tinha 4 subníveis. E Sommerfeld propõe isso da seguinte forma, olha só que interessante. Imagina, que esse aqui é um núcleo de um átomo. Imagina que essa aqui é um nível de energia. Ele propõe que podem existir subníveis. Ou seja, ele propõe uma ideia de que uma camada ela pode ser dividida em subcamadas. E essas subcamadas para Sommerfeld são órbitas elípticas. E olha só que interessante, olha só que legal. Elíptica sempre pensando aí no centro, olha o núcleo aqui. O núcleo não está aqui, o núcleo está aqui. Então eu tenho uma órbita circular e várias outras órbitas elípticas. Sommerfeld traz o conceito de subníveis de energia. Então, eu tenho um nível de energia, sei lá, o nível 3. Só que o nível 3 é composto por 3 subníveis de energia. E cada subnível tem um tanto específico de energia. Então, aqueles nossos saltos quânticos, eles na verdade podem ocorrer de mais algumas formas. Então, ele põe mais possibilidades de saltos quânticos, né? Então, a conta, né, a parte matemática vai ficando muito mais complexa. Porém, ele consegue explicar agora alguns espectros que o modelo de Bohr não conseguiu explicar, com essa ideia de subníveis. E os subníveis, a gente vai chamar eles de números quânticos secundários, né? Então, ou você vai chamar de subníveis, aí você vai ter letras para definir os subníveis, ou então você vai chamar de números quânticos secundários. Eu vou colocar aqui os valores para cada subnível, tudo bem? Então vamos lá, a primeira camada ela apresenta apenas um subnível. Esse subnível foi batizado de subnível Sharp, representado pela letra S. Tudo bem? A segunda camada apresenta 2 subníveis, batizados de Sharp, o primeiro subnível, que já tinha sido batizado antes, né? E Principal, o segundo subnível, por isso a gente usa a letrinha P. Já na terceira camada, eu tenho 3 subníveis. Eu tenho o subnível S, eu tenho o subnível P e eu tenho um subnível batizado de diffuse, ou seja, subnível D. Aqui, na quarta camada, eu tenho 4 subníveis. O subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível fundamental, o subnível F. Pessoal, agora a partir da quinta camada, você percebe que na prática eu tenho o mesmo número de elétrons que a quarta? Então, na prática eu tenho o mesmo número de subníveis, S, P, D
F. Se existisse um outro subnível, qual letra você daria? Olha, como ele não existe, ninguém batizou ainda. Então aqui eu vou batizar de subnível G, tá? Vou fingir que existe, tá bom? Agora, olha a sexta camada, ela aparece com qual camada na realidade? Ela aparece com a camada 3. Então a gente espera que aqui eu também encontre apenas 3 subníveis, mas nada impede que um dia alguém encontre um subnível F, um subnível G, um subnível H. Tudo bem? Vocês estão captando a ideia? Tudo que está em preto aqui é o que existe, o que já foi detectado. O que está em azul é o que talvez um dia pode ser detectado, né? E se não for detectado, a gente reformula essa coisa aqui toda, não tem problema nenhum. Olha a sétima camada, olha com o que ela aparece. Ela aparece com a segunda camada. Então a gente vai colocar aqui os subníveis S e P. Você vê que no meu livro, o P, na época, estava em azul. Estaria em azul se fosse uma videoaula minha, né? Então, olha lá, existe o D? Ainda não. O F? Ainda não. O G? Também não. O H? E um possível subnível I? Ninguém sabe o que pode acontecer. Agora imagina aqui na oitava, que não tem nada hoje. Então hoje não tem nada aqui em preto. Mas sei lá, vai que os caras descobrem aí um subnível S, ou um subnível P, e assim por diante. Tudo bem? Tem que abrir a mente, velho. Isso aqui pode aparecer. E aí, olha só que interessante também. Cada subnível comporta um certo número de elétrons, né? Tem gente que usa as frases para decorar, né? São Paulo, Distrito Federal, super peito de frango. Pessoal, lembra dos nomes, Sharp, Principal, Diffuse, Fundamental. É muito mais interessante que você lembre das coisas assim, por associação, que você faça realmente esse tipo. E essas palavrinhas, né, esses toques são bons para que você lembre disso numa prova, em alguma coisa, num vestibular, alguma coisa que está um pouco mais tenso. Então essas coisas dão uma quebradinha, tudo bem? Agora, o que é interessante é você saber como determinar o número de elétrons máximo em cada subnível, em cada número quântico secundário. Pensa comigo, na primeira camada, você só tem 2 elétrons e você tem um subnível, então esses 2 elétrons têm que estar nesse subnível. Então o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. E se o subnível S cabe no máximo 2 elétrons, vai caber no máximo 2 elétrons sempre. Concorda comigo? Olha lá, 2 elétrons sempre, ó. 2 elétrons sempre. Agora pensa comigo, a segunda camada tem 2 subníveis. O primeiro subnível cabe em 2 elétrons, então desses 8 elétrons da segunda camada, 2 já estão por aqui no S. Quantos vão sobrar para o P? Boa, né? 6. E agora você não precisa ficar decorando os números, né? Você já sabe de onde eles vêm, né? Fica muito mais fácil para você estudar. Olha a terceira camada, cabe 18. Só que eu tenho desses 18, 2 na S, 6 no P, ou seja, eu tenho 8 distribuídos. Faltam apenas 10. Então esses 10 têm que estar no subnível D. Olha só que interessante. E agora, na quarta e na quinta camada, você vê que você já tem 18 distribuídos. Você tem 32, mas 18 já estão lá no seu lugarzinho. Quantos sobraram? Sobraram 14, perfeito. Olha lá, ó, 14, 14. Quer ver um negócio? Você percebeu que isso aqui segue uma progressão aritmética, né? Você começa com 2, 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 4. O subnível G teria 18 elétrons, subnível que não existe ainda. Mas olha só como essa teoria é interessante e bate. Faz comigo aí, ó, 2 mais 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. Agora pega 32 e soma 18, quanto que dá? 50. Você vê então que se você seguir essa sequência, você chega nesse número máximo de elétrons aqui. Então você vê que essa teoria é uma teoria que pode ser expandida. Tudo bem? Eu posso expandir para novos elementos. Professor, se descobrir um elemento que não tem nada a ver com esses aqui, a gente reformula essa teoria. Bem simples assim mesmo, sem nenhuma mágoa. Tá bom? Não tem problema nenhum, porque isso aqui vale para hoje. Eu não sei se isso aqui vai valer para daqui 10 anos. Não sei quais são as descobertas que as pessoas vão fazer. Eu sei que se tiver uma descoberta que essa teoria não valer mais, a gente simplesmente reformula ela. Tudo bem? Pessoal, agora na próxima lousa, a gente vai ensinar vocês a fazer a distribuição eletrônica. Ou seja, como que a gente organiza os elétrons em níveis de energia. E eu vou justificar para vocês o porquê que o teu professor do ensino médio te ensina a fazer essa distribuição em diagonal e não em linha reta, como seria mais fácil. Ele não quer te ferrar. Simplesmente, ele está fazendo uma
uma simplificação de algo que é fantástico e maravilhoso e que a gente vai ver na próxima lousa. Espera um minutinho aí. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova onde a gente vai apresentar para vocês a distribuição eletrônica de um jeito um pouco diferente. Na verdade eu vou justificar para você o porquê que teu professor mandou você fazer a distribuição em diagonais, ou porque um dia você viu que tinha que ser a distribuição em diagonais, tudo bem? Só ficou faltando falar na outra lousa, eu lembrei agora, sobre o número quântico secundário, ou seja, a gente falou que o número quântico secundário eram subníveis, né? Mas se é um número, eu tenho que dar um número para o subnível. Olha lá, o subnível S, o número quântico secundário é 0. Lembra que o número quântico principal era o número da camada, o nível? Então, n igual a 1, número quântico principal 1. n igual a 3, número quântico principal igual a 3. Tudo bem? Agora o número quântico secundário tem a ver com o subnível. Olha lá, se o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Tudo bem? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, e aleatoriamente. Quais são os dois números quânticos que eu tenho aqui? Então, número quântico principal 4, número quântico secundário 2. Por que 2? Porque o subnível D, o número quântico secundário é 2. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Era só isso então que ficou faltando na outra lousa. Tudo bem? Vamos então agora falar sobre o diagrama de energia, distribuição eletrônica em níveis de energia. Presta muita atenção. Eu dividi aqui, ó, as 5 primeiras camadas, né? E você vê que a quinta camada eu nem coloquei ela inteira. Por quê? Porque fica difícil a visualização. Vamos imaginar o seguinte: o nível de energia da primeira camada está dividido apenas em um subnível. Ou seja, a energia da camada e a energia do subnível são exatamente iguais. Beleza? Então eu tenho aqui o subnível 1S. Maravilha? Agora, na segunda camada, você concorda que a segunda camada tem 2 subníveis? Então, a energia da segunda camada é a média da energia desses 2 subníveis. Tudo bem? Olha lá, eu somo esses dois, divido por 2, eu tenho isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, a energia da camada, ela é dividida na energia dos subníveis. Vamos imaginar então aqui que eu tenho o subnível de menor energia, que é o 2S, e aqui o subnível com um pouco mais de energia, que é o 2P. Se você seguir essa analogia, o terceiro nível, ele é composto de 3 subníveis. Ou seja, é uma energia média de 3 subníveis. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, então, o subnível 3S, o subnível 3P e aqui em cima o subnível 3D. Por quê? Porque a energia da terceira camada é dividida em 3 subcamadas. E você lembra da aula passada do modelo de Bohr? À medida que eu vou me afastando do núcleo, eu tenho mais energia em cada camada, porém a distância entre as camadas vai diminuindo. E o que acontece quando essa distância diminui? A divisão dos subníveis começa a ficar sobreposta. Quer ver? Olha o quarto subnível. Pessoal, o quarto nível, né? O quarto nível tem 4 subníveis, ou seja, essa energia é a média de 4 subníveis. Olha só aqui, ó, o subnível 4S, o subnível 4P, o subnível 4D e o subnível 4F. Olha só que interessante. Presta muita atenção. Eu vou pegar só um pedacinho da quinta, tudo bem? Só um pedacinho da quinta camada. Olha, a quinta camada, ela é dividida também em 4 subníveis. Teoricamente, ela ia até 5, lembra? Mas só tem 4, então vamos usar só 4. Olha lá, então eu teria aqui o 5S, aqui o 5P, aqui para cima o 5D e lá para cima o 5F. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Para indicar que se eu for em ordem crescente de energia, olha o que eu encontro. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P. Eu não encontro uma coisa linear, todos com 4, todos com 1, todos com 2, todos com 3, todos com 4, todos com 5. Eu encontro uma coisa encavalada. Por quê? Porque a energia de cada subnível é diferente da energia da camada. E é por isso que você para fazer a distribuição eletrônica, o teu professor te ensinou a fazer isso aqui, que são os níveis com os subníveis, a traçar diagonais. Porque olha só que interessante, quando eu começo aqui,
que é o menor nível de energia, qual é o primeiro subnível que eu encontro? 1S, não é? Se eu fizer a minha segunda diagonal agora retinha, o que eu encontro? 2S. Se eu fizer a terceira diagonal, o que eu encontrei aqui? Ó? 2P, 3S. Se eu fizer a quarta diagonal, o que eu encontrei aqui? 3P, 4S. Se eu fizer a quinta diagonal, o que eu encontro aqui? Ó? 3D, 4P, 5S. 3D, 4P, 5S. Se eu fizer essa aqui, o que eu encontro? 4D, 5P, 4D, 5P. Aqui no meio estaria quem? O 6S, e assim sucessivamente. Agora você faz isso aqui sozinho, isso aqui vai conforme a música. Presta muita atenção, é por isso que os caras mandam fazer em diagonal. Não é porque o cara é chato, não, é porque se eu fizer em diagonal, de maneira bem simplificada, eu chego exatamente nessa coisa aqui, ó, que são os níveis de energia. Olha só que interessante. Então você fazendo na diagonal, você respeita a ordem de energia de cada camada e subcamada, ou seja, de cada nível e subnível. E a gente termina o diagrama de Linus Pauling fazendo ele inteirinho aqui, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Terminei aqui, né? Quem vem depois? Olha lá, ó, 4S. Depois do 4S, quem vem? Olha lá, ó, 3D, 4P, 5S. Depois quem vem? 4D, não é? Ó, 4D. Aí você olha só que interessante. Cresce um nível, diminui um subnível. Ó. 5P, 6S. Terminei aqui, né? Agora eu venho para quem? Para o 4F. Cresce uma camada, quinta, diminui um subnível, D. Cresce uma camada, 6, diminui um subnível, P. Cresce uma camada, 7, diminui um subnível, S. Terminei aqui no 7S, volto para onde? Para o 5F. Olha lá, ó, 5F. Cresce uma camada 6, diminui um subnível D. Cresce uma camada 7, diminui um subnível P. Vamos imaginar que isso aqui continuasse. Quem que eu iria encontrar aqui? O 8S. Se essa distribuição continuasse, 8S e assim sucessivamente, né? Você ia completando aqui os subníveis e ia fazendo a distribuição até quando você quiser. Essa distribuição em ordem de energia é conhecida como distribuição eletrônica de Linus Pauling. Ela serve para eu fazer a distribuição de elétrons para qualquer átomo e segue apenas uma regra. Põe o máximo no subnível e passa para o próximo, até se distribuir todos os elétrons. Põe o máximo no subnível e passa para o próximo, até se distribuir todos os elétrons. Qual é o máximo do subnível S? O máximo de elétrons que o subnível S comportam são 2 elétrons. O máximo de elétrons que o subnível P comporta são 6 elétrons. O máximo de elétrons que o subnível D comporta são 10 elétrons. E o máximo de elétrons que o subnível F comporta são 14 elétrons. Recomendo que você pegue isso aqui, copie e repita isso umas 5, 6 vezes aí na sua casa. Você não vai esquecer isso aqui jamais, nem se você quiser, isso não sai da tua cabeça. Mas tem que repetir isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que você consiga fazer isso aqui sozinho. Aqui está a explicação para o negócio. Agora aqui é a parte prática, aqui é com você. E na próxima lousa eu vou fazer a distribuição de 3 átomos em ordem energética e em ordem geométrica para a gente finalizar essa aula de distribuição eletrônica bem completinha, tudo bem? Guarda um pouquinho aí. Bom, galera, então agora a gente vai finalizar essa aula fazendo a distribuição eletrônica do átomo de sódio, que tem 11 prótons, logo ele neutro tem 11 elétrons. O átomo de ferro, que tem 26 prótons, logo ele nêutron tem 26 elétrons. E o átomo de germânio, que ele neutro tem 26 prótons e 32 prótons e 32 elétrons. Pessoal, a gente vai fazer a distribuição em ordem energética, que é seguindo o diagrama de Linus Pauling, que é a primeira que você tem que fazer, não dá para fugir dela, você tem que fazer em ordem energética. Depois a gente vai organizar em ordem geométrica e vai fazer a distribuição por camadas, né? Na verdade, todas elas vão derivar dessa, portanto, essa é a mais importante. Vamos lá então. O que acontece? Eu tenho que distribuir 11 elétrons, né, numa eletrosfera que eu sei que é dividida em níveis e subníveis. E eu sei que as coisas tendem a ficar mais estáveis quando estão gastando menos energia. Então a gente sempre começa pelo subnível de menor energia. E qual é o subnível de menor energia? Parabéns! 1S. No subnível 1S cabem quantos elétrons? Cabem 2.
Se eu tinha 11 para distribuir e já coloquei 2 aqui, quantos que vão sobrar? Vão sobrar apenas 9. Faz essa conta para você não errar. Olha lá, agora qual é o próximo nível? Qual que é o próximo subnível? 2S. No 2S cabem quantos? No 2S cabem 2. Se eu tinha 9 para distribuir e coloquei mais 2, sobram 7. Depois vem quem? Vem o 2P. O 2P cabem quantos? Cabem 6. E eu tinha 7 para distribuir. Se eu colocar lá 6, sobra apenas 1. Qual que é o próximo subnível? 3S. No 3S cabem 2, mas você só tem 1 para distribuir. Então você vai colocar 1 aqui. Terminou a distribuição eletrônica em ordem de energia. Muito fácil. Vamos fazer do ferro para a gente não perder a ordem, depois a gente faz as geométricas e a de camada? Vamos lá para o ferro então, agora você já entende o negócio aqui, ó. No subnível 1S cabem 2, você tinha 26, sobra só 24. No segundo cabem também 2, você tinha 24, sobraram 22. No terceiro, no próximo subnível, é o 2P. No 2P cabem 6. Você tinha 22 e tirou 6, sobrou quanto? 16. Aí depois vem o que? Vem o 3S. No 3S cabe 2. Você tinha 16, sobram 14. Você vê que eu estou seguindo essa ordem aqui. Quem vem depois? Quem vem depois do 3S vem o 3P. No 3P cabem 6. Eu tinha 14, sobrou o quê? Sobrou 8. Depois do 3P, quem vem? Vem o 4S, ó, estou seguindo essa sequência. No 4S cabem 2, mas eu tinha 8, então agora sobrou 6. Quem vem depois do 4S? O 3D. Então vamos lá, ó, 3D. No 3D cabe 10, mas quantos que você tem para pôr? Apenas 6, então você coloca só 6 aqui. Tudo bem? Show de bola? Vamos então agora para o átomo de germânio, que é o último. 32. Você começa por onde? Pelo 1S. Não pode começar, aqui cabe mais, já vou começar por... Não, você tem que começar lá pelo primeiro. Ó, se eu pus 2, sobraram quantos? 30. Aí depois você vem aqui, ó, 2S2. Sobra quantos? 28. Depois você vem aqui, ó, 2P6. Sobrou 22. Depois você vem aqui, ó, 3S2. Sobrou quantos? 20. Depois você vem para o 3P6. Sobrou quantos? 14. Aí você vem para o 4S2. Sobrou quantos? 12. Aí você vem para o 3D10. Sobrou quantos? 2. Quem vem depois do 3D? O 4P. Agora você coloca aqui, ó, 4P. No P cabe 6, mas você só tem 2. Então põe 2 aqui. Tudo bem? Ó a distribuição em ordem energética, que fácil, não é? Agora a gente precisa organizar isso aqui. Quando a gente fala em distribuição em ordem geométrica, é a gente organizar por níveis de energia. Você nunca vai organizar por subníveis, você vai organizar por níveis. Então vamos lá. Como que a gente faz isso aqui, ó? Então, do nível 1, eu só tenho o subnível 1S2. Eu vou passar um traço aqui para mostrar que acabou esse primeiro nível. Agora eu vou para o segundo, ó, 2S2, 2P6. Passo um traço aqui para mostrar que acabou e vou lá para o 3S1. Professor, mas ficou na mesma ordem, foi inútil fazer a geométrica para esse. Calma, foi inútil para esse. Agora pensa nesse aqui. Pensa que isso aqui é um monte de camiseta de várias cores. Então você tem camiseta azul, amarela, verde, vermelha. Como que você organiza? Vamos organizar por cores, vamos organizar por níveis de energia. Olha só que interessante, ó. 1S2, passo o traço, acabou. Agora vem 2S2, 2P6. Passo o traço que acabou. Agora o que você tem? 3S, 3P e 3D. Olha só, agora eu vou organizar isso aqui, ó. Agora vai ficar diferente. Então você vê que para essa aqui, ó, vale você fazer isso, porque é importante você fazer isso. E quem vem por último? 4S2. Tudo bem? E vamos fazer agora para o germânio aqui rapidinho, ó. Olha lá, 1S2, aí você passa o traço aqui que acabou, 2S2, 2P6, olha esse S aqui ficou bem estranho, né? Então vamos fazer melhorzinho. Isso aí, ó. Agora vem o que, ó? 3S2, 3P6, 3D10. Aí depois vem o que, ó? 4S2, 4P2. Professor, para que você faz isso?
para justamente descobrir um conceito importantíssimo na química, que é a história da camada de valência, que é a última camada da eletrosfera, é a camada mais afastada do núcleo. Veja bem, eu estou falando camada de valência. Existe uma diferença entre a camada de valência e o subnível mais energético. Vamos lá, o que é a camada de valência? É a última camada. Como eu sei qual é a última camada? Faço a distribuição em ordem geométrica e vejo o número de elétrons em cada camada. Então, olha lá, na camada K, eu tenho aqui 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. E na camada M, aqui eu tenho 1 elétron. Então, a camada M é a camada de valência, com apenas 1 elétron. Tudo bem? O que isso aqui é? Isso aqui é o subnível mais energético. São esses dois conceitos que serão cobrados de vocês, tudo bem? Subnível mais energético e camada de valência. Aqui bateu, mas olha para cá. Quantos elétrons eu tenho aqui na camada K? Na camada K você tem 2, porque só tem 2 aqui. Na camada L, quantos elétrons você tem? 2 com 6, 8. Na camada M, você tem 2 com 6, 8, com 6, 14. Na camada M, você tem 14. E por fim, na camada N, você tem 2 elétrons. A camada N é a camada de valência desse elétron, desse átomo aqui, do átomo de ferro. Mas olha só, qual que é o subnível mais energético? É o 3D6. São conceitos diferentes. Subnível mais energético, último subnível que você distribuiu. Camada de valência é a última camada com o elétron, é a camada mais afastada do núcleo, que não necessariamente vai ser a mesma, vai bater com um subnível, tudo bem? Olha aqui para finalizar, K igual a 2, olha lá, L igual a 8, olha aqui, M igual a 2 com 6, 8 com 10, 18, M igual a 18. E por fim, a camada N, quantos elétrons eu tenho? 4 elétrons. Olha só, então, essa aqui é a nossa camada de valência e esse aqui é o nosso subnível mais energético para o átomo de germânio. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente termina aí a nossa aula de distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia, onde a gente apresentou para vocês o porquê de fazer o diagrama das diagonais, a gente apresentou o número máximo de elétrons que cabem em cada camada, a gente fez até algumas previsões para de repente, átomos que sequer existem ainda, né? Vamos ver se, quem sabe, alguém que está assistindo esse vídeo aí descobre um novo elemento químico e vamos ver se bate com isso que a gente está propondo até agora. E a gente fez, por fim, a distribuição em ordem energética, geométrica e por camadas. Tudo bem? Uma aula longa, mas muito importante para que você possa realmente desenvolver os seus estudos da química. Essa história de distribuição eletrônica, ela é muito importante. A gente vai usar isso em tabela periódica, em ligações químicas, em eletrofilia, em todas as propriedades periódicas, tem a ver com essas distribuições. Toda a ideia de ligação química, de força intermolecular, tudo tem a ver com isso aqui. Então é importante que você entenda, que você faça exercícios, que você refaça os exercícios e que você venha para a próxima aula onde a gente vai fazer a distribuição eletrônica de íons, cátions e ânions. A gente vai basicamente dar uma reforçada nisso aqui e vai dar uma ampliada nesse conceito, tudo bem? Pessoal, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se essa aula foi importante aí, dê um joinha, clique no curtir aí, ajuda a gente aqui no canal. Se você achou importante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então nos e-mails que estão aparecendo agora, dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, o que eu tenho a dizer a vocês é beijo, tchau!